saudar a todos também que estão nos assistindo, nos acompanhando na live. Estamos aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor, do bairro Nova Vista. Para nós é um prazer imenso ter a sua audiência. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor agora, do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, pega a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza, em alguma área da sua vida, Deus vai falar com você aqui nesta noite. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Bate palmas para a palavra do Senhor, a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Só quem tem Jesus Cristo no céu vai ter morada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Só quem tem Jesus Cristo no céu vai ter morada. Aleluia. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Irmãos, estamos diante aqui de uma palavra poderosa, a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que a Bíblia aberta é a palavra de Deus e fechada é um livro. Não, ela fechada ou aberta, ela continua sendo a palavra de Deus. Esta palavra tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus estava sendo apertado por uma grande multidão. A multidão estava querendo ouvir a palavra de Deus. A multidão, irmãos, já tinha costume, algumas pessoas já tinham costume de ouvir a palavra de Deus, a palavra que Jesus ele transmitia naquela época. A palavra que Jesus ele transmitia naquela época, ela era diferenciada dos escribas e dos fariseus, porque a palavra que Jesus pregava naquela época era a palavra de poder, era a palavra de transformação, era a palavra de cura, era a palavra de libertação. Então a multidão não dava sossego a Jesus em
Santo, não, é um lago. Lá em João, fala de Tiberíades, ele se dava vários nomes, pelo fato dele ser um lago extenso, grande, e ele passava em várias cidades circunvizinhas. Então ele chamava este lago de Genezaré, que era o mesmo nome que se dava ao mar da Galileia. Jesus estava ali naquele momento, ali, irmãos, querendo falar da palavra de Deus, pregar sobre o reino, pregar sobre a vinda dele que estava aqui nessa terra. E de repente ele para ali e vê dois barcos que estavam parados. Pedro estava vindo de uma pescaria frustrante, totalmente decepcionado, triste, porque Pedro vivia da pesca. Pedro não pescava por hobby, ou porque ele não tinha o que fazer, ou porque ele ia no restaurante, num pesca e pague. Pedro, ele pescava porque ele necessitava daquilo, era a profissão de Pedro, era uma profissão dele. Então ele necessitava de pescar peixe para poder vender. E ali naquele lago ali da Galileia, irmão, era impossível não dar peixe. Mas nessa noite que Pedro foi pescar, infelizmente deu tudo errado, não deu certo. Ele lançava a rede de um lado, lançava a rede do outro, e não conseguia pescar nem uma sardinha para poder fazer com macarrão. O trem gostoso é macarrão com sardinha. Mas Pedro, essa noite, ele não conseguiu. Ficou entristecido. E o que me chama a atenção é que Jesus chega naquele momento ali, na hora em que tudo na vida de Pedro estava dando errado. Jesus chega diante de Pedro e pede ele. Tinha dois barcos. Ele pede o barco de Pedro. Isso não é sorte ou coincidência, porque nós que somos cristãos, nós não acreditamos nem em sorte nem em azar. Nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós acreditamos na vontade diretiva de Deus e na vontade permissiva de Deus. Nós acreditamos nos atributos de Deus. Nós não acreditamos que uma pessoa que acerta as pessoas que fazem esses jogos aí, na casa lotérica, é sorte, não. É permissão de Deus. Mas Deus está no meio do jogo? Não. Mas é permissão, porque Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. E Jesus, quando Ele pede o barco de Pedro, é emprestado. O divino pedindo ao pecador um barco emprestado. O divino pedindo ao pecador o barco é emprestado. Irmão, aprende uma coisa. Quando Jesus te pedir alguma coisa, Ele vai te recompensar de alguma forma. Nada que Jesus te pede não te recompensa. Porque lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz assim: e não deveis nada a ninguém a não ser o amor. A Bíblia fala que o homem ama, mas a Bíblia também fala que Deus é amor. É o único que não deve nada a ninguém, é Deus, porque a essência dele é amor. Nós, por mais que nós pagamos todas as nossas dívidas, aqui nós estamos aqui diante da igreja, pode ter pessoas aqui que não devem nada, está zerado de dívida, não deve a ninguém, está com o nome limpo, tudo certinho, tudo bonito, mas você ainda continua devendo. O amor é a única coisa que a Bíblia fala que você vai continuar pagando e vai continuar devendo. É o amor. E Jesus, quando pediu a Pedro o barco emprestado, Jesus já estava começando a ensinar a Pedro uma lição. Pedro estava vindo de uma pesca frustrante, não tinha pegado nem uma sardinha. O que me chama a atenção, irmão, é uma pessoa pedir a alguém alguma coisa no momento em que você está passando dificuldade, no momento em que quando tudo está dando errado, no momento que de repente você está desempregado, perdeu um ente lá da sua família, está tudo errado. E Jesus, nesse exato momento, ele pede a Pedro algo. Pedro estava lavando as redes, indica que Pedro estava dando término do seu serviço, estava guardando a rede, triste, chateado, porque o texto fala que Pedro bateu a noite inteira a rede, de um lado e do outro, e não conseguiu pegar nem um peixe
Pedro conhecia aquele mar, aquele lago, como a palma da sua mão. Ele sabia o horário exato, o momento exato em que ele poderia lançar a rede. Mas aquele dia não foi a vez de Pedro. Aquele dia Pedro voltou para casa entristecido. Tuas contas para pagar, talvez as contas estavam batendo nas portas, talvez alguma pessoa estava esperando Pedro levar essa carga de peixe para eles. Os frigoríficos estavam ali esperando. Lógico, naquela época não tinha talvez, mas eles salgavam os peixes, preparavam os peixes para que não pudesse perder aquela pescaria. E Pedro ficou sem saber como é que ele ia falar com os seus clientes. Passou a noite inteira. E pescar, jogar rede, exige esforço, exige força. Não é algo como você vai lá no Pesca e Pague e pega uma vara de anzol, já sabendo que você vai pescar porque tem peixes ali, e fica ali pensando na vida. Não, Pedro necessitava daquela pescaria. Pedro necessitava daqueles peixes para ele poder vender, porque Pedro sobrevivia daquilo. E Jesus pede logo o barco de Pedro, um homem frustrado, um homem entristecido. No momento difícil, Deus pede a Pedro, e pede ele ainda mais. Fala: Pedro, afasta o barco para mim. Afasta o barco para que eu possa pregar a mensagem do Pai. Aleluia! Para que eu possa transmitir ao povo a mensagem do Pai. Irmãos, vem comigo aqui no pensamento. Começa a meditar. Eu leio os textos da Bíblia e eu começo, irmão, a viajar, a andar juntamente com o texto. A hermenêutica, ela me dá todo o direito de eu fazer conjectura, desde que eu não firo nenhum princípio bíblico. Eu estou falando que no lugar de Pedro, eu olhava para Jesus meio assustado, meio desanimado. Pô, tanto barco, aí ele veio logo me pedir o meu barco. Não pesquei nem o peixe. Mas talvez Pedro tinha uma amizade certa com Jesus, porque se você ler o texto anterior, a Bíblia fala que Jesus já havia curado a sogra de Pedro, né? E de repente Pedro ficou assim meio assim constrangido em não emprestar ele o barco. Como que eu não vou emprestar o mestre o barco? Ele acabou de curar a minha sogra. A minha sogra estava febril, estava quase à morte. Ele acabou de curar ela. Como que eu vou negar um pedido ao mestre? Mas Pedro estava triste, irmão, com certeza, porque aquilo ali fazia parte dos seus negócios. E Jesus começa a ensinar ali dentro do barco. Pede Pedro para afastar o barco da margem, porque o povo estava comprimindo a Jesus. Muitos seguiam Jesus por causa da cura, por causa do milagre, por causa do pão, até mesmo por causa do peixe. E naquele momento, Jesus pede a Pedro para afastar o barco, para que ele pudesse ensinar a respeito do reino dos céus, a respeito das bem-aventuranças. E naquele momento Jesus começa a pregar. Jesus pregava a respeito, Jesus, irmão, ele ensinava como homem aquilo que Deus me ensinava. Está lá em João capítulo 8, não me lembro agora do versículo, mas se não me esqueço aqui, é o versículo 28, que fala que Jesus ensinava a respeito do Pai. Tudo que Jesus pregava aqui nessa terra como homem, ele pregava a respeito do Pai. Como Deus, ele falava de si mesmo. Porque quando Jesus estava aqui nessa terra, todos nós sabemos que ele tinha a natureza humana e a natureza divina. E a Bíblia fala que aquilo que Jesus ensinava, irmão, não era algo teórico, não era algo que ficava no campo das ideias. Não, aquilo que Jesus ensinava era a palavra de poder. Era diferentemente da palavra dos escribas. Você pode ler lá em Marcos capítulo 1, versículo 22. As palavras que Jesus ensinava eram palavras de poder. Era palavra que libertava. Era a palavra, irmão, que ia de encontro à sua necessidade, a necessidade da sua alma, até mesmo a necessidade física. A palavra que Jesus pregava. É por isso que os escribas e fariseus ficavam invejosos e nervosos
porque a palavra dele era diferente da palavra dos escribas. E a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 12, versículo 14, a Bíblia fala que mesmo assim, aqueles que eram inimigos de Jesus, que eles tinham que admitir que aquilo que Jesus pregava é verdade. Aleluia! Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Eu aprendo algo aqui muito importante, que até mesmo os seus inimigos, aquelas pessoas que te detestam, aquelas pessoas que não gostam do seu jeito, que não gostam da sua maneira de ser, é gosto. Mas se você está dentro da palavra, se você está no centro da palavra de Deus, um dia até a própria boca dele vai ter que confessar que você é servo de Deus, que você é fiel, que você é sincero, que você serve um Deus fiel e verdadeiro. Isso aqui é o que aconteceu com Jesus. Os escribas, eles tinham que confessar, eles tinham que admitir. Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 14. Eles tinham que admitir que aquilo que Jesus ensinava era palavra de poder. Não era uma palavra filosófica, era uma palavra de prática. Era uma palavra, irmão, porque a palavra de Deus, irmão, a Bíblia Sagrada, ela só é válida na sua vida e na minha vida quando nós passamos a praticar. Quando você lê a palavra de Deus, como qualquer uma outra coisa que não seja para praticar a palavra de Deus, ela não vai fazer efeito na sua vida. E eu vou te provar aqui nesse texto. Porque quando Jesus está ali ensinando, falando do reino do Senhor, do reino dos céus, quando Jesus termina de falar, termina de pregar, aí agora chegou a vez de Pedro. Aí Jesus chega perto de Pedro e fala: Pedro, lançai a rede, vamos até o mar alto, o mar mais profundo, mais longe. Irmão, eu acredito que naquela hora que Jesus falou com Pedro, se fosse eu pensaria: como você pode? Você é carpinteiro, você entende de madeira e quer falar de peixe comigo e sou pescador? Eu sou pescador. Mas tremendo, meu Deus. Você é carpinteiro, você entende de madeira, de fazer marco, assim que José te ensinou. O que você entende de pescaria? Mas só que naquele momento quem estava dirigindo a palavra a ele não era o Jesus homem, era o Jesus Deus. Era o Jesus Deus. Quem está falando com você, Pedro, aqui é Deus que está falando com você. Aqui é o Filho de Deus que está falando contigo, rapaz. Lançai a rede. A palavra lançai é um imperativo, é uma ordem, lançai. Quem está falando com você é o Criador dos peixes. Quem está falando com você é aquele que estava lá no princípio e disse: haja céu e houve céu, haja terra e houve terra, haja luz e houve luz. Aleluia! Quem está falando com você, Pedro, foi o que criou este mar, foi o que criou este lago, foi, na verdade, foi quem te fez. Não é um carpinteiro que está falando com você nesse momento. Irmão, e naquele momento Pedro vira para Jesus e fala: mestre, eu vou lançar a rede, mas sobre a tua responsabilidade, sobre a tua palavra. Porque Pedro estava querendo falar com Jesus é o seguinte: eu vou lançar a rede, eu vou lá no mar, lá no lugar mais fundo. Foi que isso que Jesus falou: faste ao mar alto, eu vou lançar a rede, como o Senhor está falando. Eu bati a noite inteira, rede de cá, rede de lá, eu e os pescadores, eu e os meus empregados, não conseguimos pegar nem um peixe. O horário que o Senhor quer que eu vou lançar a rede é totalmente ao contrário do horário que eu tenho que pescar, porque Pedro pescou à noite, Jesus estava mandando ele lançar a rede de dia. Jesus não anda com a lógica. É por isso que às vezes nós não entendemos as coisas que Deus faz nas nossas vidas. Por mais experiência que Pedro tinha, Deus tinha que fazer o contrário para que as pessoas pudessem entender que aquela pesca ali seria uma pesca maravilhosa. Jesus estava levando Pedro para outro nível espiritual, meu irmão.
queria levar Pedro. Jesus queria tirar Pedro do natural e levar ele para o sobrenatural. Glória a Deus. Quando Jesus fala isso com Pedro, Pedro responde para Jesus: eu estou lançando a rede sobre a sua responsabilidade. Mas aqui eu aprendo mais uma situação. O fato de Deus ou de Jesus nos mandar lançar rede, de nós lançarmos as nossas responsabilidades, a responsabilidade sobre a palavra de Deus, não nos impede de fazer aquilo que Ele nos pede. Não entenderam? Vou repetir de novo. O fato de nós lançarmos a responsabilidade, as promessas que estão aqui no livro sagrado, de Gênesis a Apocalipse, não nos impede de fazer aquilo que Ele nos pede, porque só vai acontecer na sua vida e na minha vida aquilo que Ele está nos pedindo, se nós fazermos aquilo que Ele está nos pedindo. Ó, você complicou tudo. Só ia acontecer na vida de Pedro algum milagre, alguma pesca maravilhosa, se Pedro obedecesse o que Jesus falou. Se naquele momento, irmão, Pedro estava cansado. Irmão, bater rede a noite inteira é como se fosse bater laje. É um simples exemplo. Eu não sou pescador, mas a conjectura, o nosso raciocínio nos leva a pensar: isso não é fácil. Pescar com anzol é uma coisa, lançar rede é outra, meu amado. Pescar com anzol é uma coisa, lançar rede é outra coisa totalmente diferente. Exige força. E ele ficou a noite inteira. Ele disse que não pegou nada. Eu estava pesquisando sobre este mar da Galileia, que aqui em Lucas ele chama de Genezaré, e lá no Evangelho de João chama de Tiberíades. Mas é o mesmo mar da Galileia. Eu estava pesquisando sobre esse texto, sobre Galileia, sobre o mar da Galileia. O que aconteceu com Pedro aqui, irmão? Seria impossível de Pedro não ter pegado nenhuma sardinha. Seria impossível. Seria como, eu vou te dar um exemplo, para você entender aonde que eu quero chegar. Seria como eu pegar várias notas de 100, com cédulas de 100, só nota de 100. Aleluia! Só nota de 100, 1 milhão de notas de 100 aqui dentro da igreja. Espalhar aquelas notas aqui. E eu pegar uma nota de R$2, que a cédula aparece com a nota de 100. E eu pegar essa nota de 100 e misturar no meio de 1 milhão de notas de R$100. E falar para você, com os olhos fechados, tentar pegar essa nota de 2. Irmão, é impossível. É 99,9%, 99% e mais 99% de você não conseguir pegar essa nota de 2 e pegar a nota de 100. Assim era nessa época em que Pedro tinha lançado a rede. Era impossível ele não pescar nenhum peixe. E o texto diz que ele não pescou nada. E a noite inteira batendo rede. Bate rede de um lado, bate rede do outro, bate rede do lado. E não conseguiu pegar nenhum peixe sequer. Aí Jesus chega na história. Oh, aleluia. É neste momento, irmão, quando nós estamos em situações difíceis, enquanto as coisas não estão dando certo, talvez no nosso trabalho, talvez no nosso lar, talvez no meio da família, não sei, é você que sabe. Em alguma área da sua vida, você tem tentado várias vezes e não tem dado certo. Mas às vezes não tem dado certo porque Deus está querendo agir na sua vida, para que você reconheça que Ele está fazendo um milagre na sua vida. Não é pela sua experiência, não é pelo seu conhecimento. Aqui não adiantava conhecimento e nem experiência de Pedro. Aqui adiantava a palavra viva, a palavra poderosa de Jesus. Porque quando Jesus falou: Pedro, vai, lançai a rede lá no mar alto. Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro estava transferindo a responsabilidade agora, mas ele estava transferindo a responsabilidade para Jesus, porque ele estava obedecendo a ordenância dele. Quando você obedece a ordenância de Jesus, você pode
transferir a responsabilidade para ele. Aleluia. A partir do momento em que eu infringo alguma lei, a partir do momento em que eu não respeito as placas de pare, eu estou conduzindo o veículo e não respeito aquela placa de pare, que está falando parada obrigatória, é para parar mesmo, não é para maneirar não. Quem é motorista sabe disso, quem fez o curso de legislação sabe disso, é para parar, não é para maneirar. Quando eu respeito as ordens, as ordenanças, com certeza, irmão, eu estou lançando a responsabilidade sobre aquele que delegou aquela palavra sobre mim. É isso que Pedro estava fazendo, estava lançando sobre Jesus a responsabilidade. E Pedro subiu, juntamente com os pescadores e com Jesus. E quando ele lançou a rede, irmão, o texto fala que quase que o barco vem a pique e quase que as redes se rompem, quase que as redes se arrebentam, porque foi tanto peixe que Pedro pegou. Eu acredito que nunca na vida de Pedro, por todo o tempo de pescaria e de experiência que ele tinha e que ele teve, ele nunca pegou tanto peixe na vida dele como ele pegou nesse dia. Nunca, irmão. Sabe por quê? Eu te provo dentro do mesmo texto. Paulo, o que você está falando aí, tem respaldo? Tem respaldo bíblico, sim. Só você ler o texto. Porque na hora que Pedro começa a puxar a rede, e Pedro vê aquele tanto de peixe, olha outro barco passando lá. Quando Jesus chegou no lago, tinha 2 barcos. Agora tinha um outro barco. Tinha um barco de Pedro e um outro barco, que Pedro começou a gritar por socorro, pedindo seus companheiros para que viessem ajudar ele, porque senão o barco iria se afundar. Eles iriam naufragar, porque era muito peixe. Você sabe o que acontece? Naquele momento, Pedro cai de joelho diante de Jesus. Ele reconhece que ele estava diante do divino e que ele era pecador. Aleluia! Irmãos, ele reconhece, porque nunca aconteceu isso na vida de Pedro. Senão Pedro não teria caído de joelhos. Pedro só caiu de joelho, irmãos, porque o que aconteceu naquele momento na vida de Pedro foi algo que nunca tinha acontecido na vida dele. A Bíblia nos fala de vários personagens que quando via Deus, ouvia um anjo na teofania. Teofania é alguém que é Deus se apresentando ali naquele momento como forma de anjo, chama-se teofania, porque nós sabemos que ninguém pode ver Deus cara a cara. Então Deus usa desse instrumento de teofania para poder se revelar ao povo. Quando naquele momento Pedro vê que está diante do divino, ele fala: eu vou morrer. Ele cai de joelho. Aleluia! Oh, maravilha! Ele cai de joelho e ele reconhece que é pecador. Ele reconhece que ele é miserável. Irmão, quando nós estamos diante de Deus, quando você entra na presença de Deus, você vê as suas misérias, você vê os seus orgulhos, você vê os seus pecados, você vê o quanto nós somos miseráveis, o quanto que nós necessitamos da misericórdia de Deus. O nosso nariz se abaixa, nós paramos de ser empinados, paramos de olhar altivo e reconhecemos que nada somos sem Ele. É isso que Jesus estava revelando para Pedro. Você depende de mim, você depende dessa palavra. É isso que Jesus estava revelando para Pedro. Você depende da minha palavra. Não vale apenas a sua experiência, não vale apenas o seu conhecimento. É isso que Jesus estava revelando para ele. Além do seu conhecimento, não estou falando, não estou fazendo apologia à burrice, a não estudar, a jogar os seus estudos fora. Não é isso. É experiência com o poder de Deus. Tem que andar junto. Tem que andar junto. É conhecimento com o poder de Deus. É não se achar que sabe todas as coisas. É não se achar que está acima da média, que não precisa de aprender, e ele aqui está aprendendo com Jesus. E ele cai de joelhos e reconhece as suas misérias.
a Bíblia fala que Pedro nunca foi o mesmo. O que eu fico admirado, e muitas pessoas às vezes, acham que a gente é duvidosos, que nós não acreditamos, que nós temos dúvida do poder de Deus. Não, irmão, nós temos o poder de Deus. O que eu não consigo entender é pessoas que falam que foram arrebatadas, pessoas que falam que viram anjo, pessoas que falam que foram quase ao terceiro céu, que desceu o inferno e a vida dela continua a mesma. Que anjo é esse que ela viu, que não mudou a vida dela? Que arrebatamento é esse? Que arrebatamento é esse? Você conhece fulano? Você conhece ciclano? Ciclano foi no inferno, ciclano foi no céu, ciclano não sei foi lá onde. Mas a vida dela continua a mesma. Irmão, quando aconteceu esse milagre na vida de Pedro, ele nunca mais foi o mesmo. Glória a Jesus. Irmão, alguma coisa tem que mudar na minha vida. Quando eu me encontro com Deus, não é que eu vou deixar de ser pecador, não é que eu vou deixar de ficar irado, com raiva. Eu vou continuar tendo os meus defeitos, mas alguma coisa na minha vida tem que mudar. O brilho do Espírito Santo tem que se acender na minha vida. Alguma coisa na minha vida tem que mudar. Agora, o que eu não entendo é isso. Pessoas que faltam um pouco ir lá no trono onde Deus está assentado, e a vida dela continua a mesma. A vida de Pedro aqui não continua a mesma, porque a Bíblia fala que quando ele reconheceu que ele estava diante de Jesus e que Jesus queria fazer dele pescador de homens, pescador de homens, a Bíblia fala aqui no versículo 11, irmão, ele e os seus companheiros, eles abandonaram a pesca e foram seguir a Jesus. Foram seguir a Jesus. A vida de Pedro nunca mais foi a mesma. E eu quero falar para você que nessa noite, o mesmo milagre na vida de Pedro, o mesmo milagre na vida de Paulo, quando Paulo estava perseguindo a igreja primitiva. Todo mundo sabe da história. E quando Paulo tem um encontro com Jesus, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Eu acredito que as pessoas têm visões, eu acredito que as pessoas têm revelações, eu acredito, mas eu só não acredito que Deus vai mandar um anjo aparecer para mim só para me ver a beleza dele e não acontecer nada. Ou é para mim trazer uma mensagem, ou é para a minha experiência. Irmão, aprende uma coisa: existem várias experiências na nossa vida que não é para você contar para outra, é só para você mesmo. Aquela experiência que você está tendo com Deus de revelação é para mudar você. Porque a experiência que você teve não é a mesma experiência que eu vou ter. Porque Deus trabalha de formas diferenciadas na vida de cada um. É por isso que nós somos indivíduos. É por isso que a sua digital não é a mesma digital do seu irmão. Você é indivíduo, não existe ninguém parecido com você. Parecido pode, mas igual a você não. Você é diferente de qualquer pessoa pela sua digital. Então, trabalhar de Deus na sua vida não é o mesmo trabalhar de Deus na minha vida. Então, às vezes, eu te contar uma experiência que Deus teve na minha vida, talvez não vai mexer com você. Há poucos dias, não vou contar, mas é só para dar só uma palhinha. Há poucos dias, um pastor me contou um testemunho de um abacate. Pode uma coisa dessa? O homem ficou alegre porque Deus proveu para ele um abacate. A experiência que ele teve com Deus, se você contar isso para outras pessoas, vão achar um absurdo. Abacate. A experiência que ele teve com Deus. Um outro dia eu conto essa experiência aqui. E foi experiência, eu pude ver que foi uma experiência que ele teve com Deus. Então, irmãos, este milagre aqui, que foi liberado na vida de Pedro, está sendo liberado na sua vida também. Deus quer fazer de você ganhador de almas. Deus quer fazer de você ganhador de almas. Deus não quer que você venha para Ele somente para você se sentir bem e tal, levar uma vida legal e tal. Daqui a pouco vem um arrebatamento e eu vou ser arrebatado e vou para o céu. Não. Deus quer te usar como instrumento. Lá na sua casa, lá no seu lar, nas ruas, com seu vizinho, com a sua mãe, com seu irmão, com seu esposo, com a sua esposa, com a sua sogra, com seu sogro. Deus quer te usar.
Eu não sei qual área, mas Deus quer te usar. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer vocês, ouvintes aí, que nos acompanharam até esse momento. Espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra. Amém? E até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Que Deus nos abençoe. Irmãos,